Você já reparou como algumas pessoas parecem imunes ao caos ao redor? Como elas mantêm aquela calma perturbadora, mesmo quando tudo está desmoronando? Como conseguem aquele olhar sereno, quase indiferente, que faz os outros se perguntarem: como diabos essa pessoa não se abala com nada? Existe uma diferença brutal entre quem reage a tudo e quem responde apenas ao que importa. Entre quem é empurrado pelos ventos da vida e quem se move apenas pela própria vontade. Entre quem vive na montanha-russa emocional dos outros e quem criou sua própria gravidade interna. Essa diferença não é talento natural, não é sorte genética, não é privilégio de nascença. É uma habilidade, uma estratégia, uma arte que pode ser aprendida, dominada e que transforma completamente a maneira como o mundo te vê. E, mais importante ainda, como você se vê. E hoje você vai descobrir exatamente como desenvolver essa imperturbabilidade magnética que faz as pessoas te respeitarem antes mesmo de abrir a boca. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais poderosos de sua época. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Pessoas que construíram impérios enquanto outros construíram desculpas. E em meio a todas as suas descobertas sobre sucesso e poder, ele identificou uma característica que separava os verdadeiros líderes dos eternos seguidores. Hill escreveu: o autocontrole é unicamente uma questão de pensamento-controle. Você não controla nada, a menos que primeiro controle seus próprios pensamentos. O homem que não pode controlar seus pensamentos nunca pode controlar suas ações. E quem não pode controlar suas ações nunca dirigirá as ações dos outros. Mas como essa sabedoria se aplica à sua vida diária? Como isso explica por que você explode quando alguém te provoca? Por que se desestabiliza com uma crítica? Por que perde a compostura quando as coisas não saem como planejado? A resposta está numa dinâmica psicológica que os verdadeiramente poderosos dominam, mas que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Vivemos numa época onde demonstrar emoção virou performance obrigatória, onde você é esperado para reagir a tudo, opinar sobre tudo, se posicionar sobre tudo, onde o silêncio é interpretado como concordância, a calma como frieza, a compostura como arrogância. Mas existe uma verdade incômoda que ninguém te conta. Quando você reage emocionalmente a tudo, você entrega o controle da sua vida para qualquer pessoa que decida apertar seus botões. Você se torna um instrumento nas mãos de quem quer que saiba tocar a música certa. O mundo moderno te treina para ser hiperreativo. Redes sociais que recompensam indignação. Cultura que valoriza drama. Ambiente profissional que confunde paixão com competência. Você é bombardeado diariamente com provocações, opiniões, críticas, tentativas de te fazer reagir. E toda vez que você reage, automaticamente você confirma para o mundo e para si mesmo que não está no controle, que você é previsível, que você pode ser manipulado. Todos nós temos gatilhos emocionais, palavras que nos fazem explodir, situações que nos tiram do eixo, pessoas que conseguem nos desestabilizar com um simples olhar. Esses gatilhos foram instalados ao longo da vida, pela família, pelos traumas, pelas inseguranças, pelos medos não resolvidos. Mas aqui está o que Hill descobriu observando os verdadeiros líderes. Eles não tinham menos gatilhos que os outros. Eles simplesmente desenvolveram a capacidade de escolher quando ativar esses gatilhos. Desenvolveram aquilo que ele chamou de the pause, a pausa fatal entre estímulo e resposta. A maioria das pessoas vive no piloto automático emocional. Alguém critica, explodem de raiva. Alguém os ignora, afundam na insegurança. Algo não sai como planejado. Entram em pânico. É estímulo direto para resposta, sem filtro, sem escolha, sem controle. O homem que age como se nada o afetasse desenvolveu algo diferente. A capacidade de interceptar essa reação automática e substituí-la por uma resposta consciente. Ele não é menos sensível, ele é mais seletivo. Aqui está um paradoxo que pode mudar sua vida. Quanto menos você reage, mais as pessoas prestam atenção em você. Quanto menos você se importa visivelmente, mais os outros se importam com sua opinião. Quanto mais imperturbável você parece, mais perturbador você se torna para quem tenta te desestabilizar. A indiferença estratégica não é frieza emocional. Não é se tornar uma pedra insensível ou um robô sem sentimentos. É desenvolver a capacidade de sentir sem ser controlado pelos sentimentos. É a diferença entre ser movido pelas emoções e usá-las como informação. Quando você para de reagir a provocações, as provocações param de funcionar. Quando você para de se defender de críticas
críticas desnecessárias, as críticas perdem o poder. Quando você para de explicar suas escolhas para quem não as entenderia mesmo, você economiza uma energia preciosa para o que realmente importa. Hill observou que os homens verdadeiramente poderosos tinham uma qualidade quase sobrenatural. Eles pareciam operar numa frequência diferente do resto do mundo. Enquanto outros se agitavam, eles permaneciam calmos. Enquanto outros gritavam, eles sussurravam. Enquanto outros reagiam, eles agiam. Este vídeo não é sobre se tornar um psicopata emocional ou suprimir seus sentimentos até virar uma casca vazia. Não se trata de fingir que nada importa ou adotar uma postura cínica diante da vida. Não é sobre se tornar frio, insensível ou emocionalmente indisponível. É sobre algo infinitamente mais sofisticado. É sobre desenvolver soberania emocional. É sobre ser o diretor da sua própria peça, em vez de apenas um ator reagindo ao roteiro dos outros. É sobre entender que você pode sentir profundamente sem ser governado por esses sentimentos. Você vai descobrir agora as 5 estratégias que Napoleon Hill identificou nos homens mais influentes de sua época. Estratégias que não apenas te protegem do caos emocional ao redor, mas fazem algo ainda mais poderoso. Elas transformam você numa força gravitacional que naturalmente atrai respeito, admiração e influência. Estas estratégias não são técnicas para decorar, são mudanças fundamentais na maneira como você processa e responde ao mundo. Princípios que, quando internalizados, fazem da imperturbabilidade não um esforço consciente, mas sua resposta natural às tempestades da vida. E quando isso acontecer, você vai descobrir que o poder mais magnético de todos é aquele que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa reagir para ser respeitado, que não precisa provar nada para ninguém, porque sua presença por si só já é prova suficiente. Respire fundo, silencie o mundo por alguns minutos e venha comigo, porque o que vamos explorar agora não é um curso de autocontrole superficial, é um mapa para a soberania emocional, e ele não tem piedade com quem prefere viver sendo empurrado pelos humores alheios. A primeira lei que Napoleon Hill descobriu: antes de controlar qualquer coisa externa, você precisa estabelecer controle absoluto sobre seu espaço mental interno. Isso não significa suprimir pensamentos ou fingir que não sente nada. Significa se tornar o curador consciente daquilo que você permite ocupar sua mente. Hill percebeu que os homens verdadeiramente poderosos tratavam seus pensamentos como propriedade privada. Eles não permitiam que qualquer ideia, crítica, provocação ou drama simplesmente invadisse sua consciência e estabelecesse residência permanente. Eles desenvolveram porteiros mentais rigorosos. A maioria das pessoas vive com a mente escancarada para qualquer influência externa. Alguém fala mal delas e passam dias ruminando. Recebem uma crítica e ela ecoa na mente por semanas. Presenciam um drama e absorvem toda a energia tóxica como esponjas emocionais. O homem imperturbável desenvolveu algo diferente: a capacidade de observar seus próprios pensamentos como se fosse um cientista observando espécimes. Ele não se identifica automaticamente com cada pensamento que surge. Ele examina, avalia e conscientemente decide se aquele pensamento merece sua energia mental. Quando alguém tenta plantar uma ideia negativa sobre você em sua mente, você tem uma escolha: aceitar automaticamente ou examinar criticamente. Esta crítica tem fundamento útil ou é apenas projeção da frustração alheia? Esta provocação merece minha energia mental ou é apenas ruído? A pessoa imperturbável desenvolveu a habilidade de tratar pensamentos como visitantes. Alguns são bem-vindos e convidados a ficar. Outros são reconhecidos e gentilmente dispensados. Não é supressão forçada, é curadoria consciente. Pratique esta pergunta revolucionária sempre que algo invadir sua mente: este pensamento me serve ou me escraviza? Se não serve, você tem o poder soberano de não alimentá-lo com sua atenção. Sua mente é sua propriedade mais valiosa. Trate-a como tal. Segunda lei fundamental: desenvolver a pausa estratégica entre estímulo e resposta. Hill observou que os líderes verdadeiros tinham uma qualidade quase sobrenatural. Eles nunca reagiam imediatamente. Sempre existia uma pausa, quase imperceptível, onde eles processavam antes de responder. Esta pausa não é hesitação ou fraqueza. É o momento onde o poder verdadeiro reside. É nessa fração de segundo que você escolhe ser responsivo em vez de reativo. É onde você decide ser o arquiteto da sua resposta em vez da vítima
vítima do seu impulso. A maioria das pessoas vive conectada diretamente do estímulo à reação. Alguém os provoca, explodem, recebem uma notícia ruim, entram em pânico, enfrentam uma crítica, se defendem desesperadamente. É como viver com os nervos expostos, onde qualquer toque causa uma reação automática. O homem imperturbável desenvolveu um amortecedor psicológico. Quando algo acontece, existe sempre aquela pausa onde ele se pergunta: como eu quero responder a isso? Qual resposta serve aos meus objetivos? Qual reação demonstra quem eu realmente sou? Essa pausa pode durar microsegundos ou pode durar dias, dependendo da situação. Pode ser simplesmente respirar fundo antes de falar, ou pode ser dizer: vou pensar sobre isso e te respondo amanhã. O importante é que exista sempre uma escolha consciente. Durante essa pausa, 3 perguntas poderosas operam. Esta situação realmente merece minha energia emocional? Qual resposta alinha com quem eu escolho ser? Como a versão mais elevada de mim mesmo reagiria aqui? A pausa estratégica não apenas te protege de reações impulsivas, ela transforma você numa força mais imprevisível e, portanto, mais respeitada. Quando as pessoas não conseguem te provocar facilmente, elas automaticamente te veem como mais poderoso. Pratique criar micropausas antes de responder mensagens provocativas, antes de reagir a críticas, antes de entrar em discussões. Nessa pausa, você recupera seu poder de escolha. Terceira lei. Napoleon Hill descobriu que os homens verdadeiramente poderosos tratavam sua energia emocional como um recurso finito e precioso. Eles não gastavam esse recurso em qualquer pessoa, situação ou drama que aparecesse na frente deles. Pense na sua energia emocional como uma moeda que você pode gastar conscientemente ou deixar ser roubada inconscientemente. Cada vez que você se irrita com algo irrelevante, você gasta parte dessa moeda. Cada vez que se envolve em drama desnecessário, você perde investimento emocional que poderia ser direcionado para o que realmente importa. A pessoa comum vive em constante falência emocional, acorda já irritada com o trânsito, gasta energia discutindo política nas redes sociais, se desgasta com fofocas no trabalho, volta para casa emocionalmente exausta para lidar com o que realmente importa: família, objetivos, crescimento pessoal. O homem imperturbável desenvolveu critérios rigorosos para seus investimentos emocionais. Ele se pergunta: esta pessoa vale minha energia emocional? Esta situação merece meu envolvimento? Este problema é meu para resolver ou estou apenas assumindo dramas alheios? Existe uma diferença crucial entre se importar e se desgastar. Você pode se importar profundamente com questões importantes sem se desgastar com questões irrelevantes. Pode ter compaixão sem absorver o sofrimento alheio. Pode ser empático sem ser uma esponja emocional. A economia emocional significa que você investe sua energia apenas onde pode gerar retorno: relacionamentos que importam, projetos que constroem seu futuro, causas que alinham com seus valores. Todo o resto é ruído que drena sua capacidade de ser efetivo onde realmente conta. Quando você para de reagir emocionalmente a tudo, as pessoas percebem que sua atenção emocional é valiosa. Paradoxalmente, isso faz com que elas valorizem mais os momentos quando você escolhe se envolver emocionalmente. Desenvolva o hábito de perguntar antes de se envolver: esta é a melhor aplicação da minha energia emocional agora? Se não for, tenha a disciplina de não gastar esse recurso precioso. Quarta lei fundamental: desenvolver uma fonte interna de validação tão sólida que as opiniões externas não conseguem penetrar e desestabilizar. Hill percebeu que os homens verdadeiramente poderosos tinham algo em comum: eles não dependiam da aprovação alheia para saber quem eram. Esta é talvez a transformação mais libertadora que alguém pode fazer: deixar de ser refém da opinião dos outros. Quando você depende da validação externa, qualquer crítica te derruba, qualquer elogio te eleva, qualquer mudança no humor alheio afeta seu próprio estado emocional. A pessoa que age como se nada a afetasse desenvolveu um sistema interno de validação tão robusto que funciona independentemente do clima emocional ao redor. Ela sabe quem é, conhece seus valores, entende seus objetivos, e essa clareza interna cria uma estabilidade que o mundo externo não consegue abalar. Isso não significa arrogância ou desprezo pelos outros. Significa que você desenvolveu uma base emocional tão sólida que pode ouvir críticas sem se defender, receber elogios sem se inflatar, enfrentar rejeição sem se diminuir. Sua autoestima não depende de plateia. Quando alguém tenta te provocar
lidar com críticas, você simplesmente pensa: essa pessoa tem uma perspectiva interessante. Existe algo útil aqui para meu crescimento? Se sim, você extrai o valor. Se não, você simplesmente registra como opinião alheia e segue em frente. A autovalidação verdadeira vem de alinhar suas ações com seus valores, de cumprir compromissos consigo mesmo, de fazer progresso em direção aos seus objetivos. Quando você vive dessa forma, a aprovação externa vira um bônus agradável, não uma necessidade desesperada. O homem imperturbável não precisa provar nada para ninguém, porque já provou para si mesmo. Não precisa convencer os outros de seu valor, porque conhece seu próprio valor. Não precisa se defender constantemente, porque não se sente atacado por opiniões que não têm fundamento. Desenvolva o hábito de se perguntar: estou buscando validação externa porque não confio na minha própria avaliação? Quanto mais você fortalece sua capacidade de se validar internamente, menos vulnerável você fica aos humores e opiniões alheias. Quinta e última lei. Napoleon Hill descobriu que os homens verdadeiramente imperturbáveis tinham uma perspectiva temporal expandida. Eles viam os eventos atuais através da lente do tempo, o que naturalmente diminuía a intensidade emocional do momento presente. A maioria das pessoas vive aprisionada no drama do agora. Quando algo ruim acontece, parece que o mundo está acabando. Quando enfrentam uma crítica, sentem como se fosse uma sentença de morte social. Quando lidam com um revés, agem como se fosse uma tragédia permanente. O homem imperturbável desenvolveu algo que Hill chamou de visão de águia, a capacidade de voar alto o suficiente para ver o quadro completo. Ele se pergunta: isso vai importar em 5 anos? Como vou lembrar dessa situação daqui a 10 anos? Esta é realmente uma crise ou apenas um inconveniente temporário? Esta perspectiva temporal tem um efeito quase mágico na intensidade emocional. Quando você realmente internaliza que a maioria dos dramas de hoje serão esquecidos em semanas, fica muito mais fácil manter a compostura. Quando você percebe que está vivendo apenas um capítulo de uma história muito maior, o capítulo atual perde seu poder de te dominar. A perspectiva temporal também te protege da urgência artificial. Muitas provocações e dramas vêm acompanhados de uma sensação de você precisa reagir agora. Mas quando você olha com os olhos do tempo, percebe que muito poucas coisas na vida realmente exigem reação imediata. O homem imperturbável sabe que ele está construindo algo maior que qualquer momento específico de sua vida. Está construindo um caráter, uma reputação, um legado. E essa consciência faz com que ele proteja essa construção maior de ser danificada por reações impulsivas a situações temporárias. Quando enfrentar qualquer situação que te faça querer reagir emocionalmente, faça a pergunta temporal: como eu quero ter lidado com isso quando olhar para trás? Que tipo de homem eu quero ter sido neste momento? Esta reação serve à pessoa que estou me tornando. A perspectiva temporal não diminui a importância do presente. Ela te ajuda a responder ao presente de uma forma que honra seu futuro. Te ajuda a agir hoje de uma maneira que você vai agradecer amanhã. Entender essas dinâmicas não é sobre se tornar uma pessoa fria, calculista ou emocionalmente indisponível. É sobre reconhecer que você tem muito mais poder sobre suas respostas emocionais do que imagina. É sobre parar de ser empurrado pelos ventos emocionais dos outros e começar a operar a partir da sua própria gravidade interna. É sobre entender que a imperturbabilidade não é uma máscara que você usa, é uma força que você desenvolve. Não é fingir que nada importa, é escolher conscientemente o que merece sua energia emocional. Então, me diga, quantas vezes você já reagiu emocionalmente a algo e depois se arrependeu da reação? Quantas vezes deixou que a provocação de alguém te tirasse do seu eixo e te fizesse agir de uma forma que não representa quem você realmente é? Quantas vezes você entregou o controle da sua estabilidade emocional para pessoas que nem se importam verdadeiramente com você? Você não nasceu para ser um fantoche emocional dos humores alheios. Você nasceu para ser o maestro da sua própria sinfonia emocional, para responder à vida a partir da sua força interior, não das suas feridas não curadas, para olhar no espelho e ver não alguém que é empurrado pelos ventos da vida, mas alguém que criou sua própria gravidade. O que aprendemos aqui não é sobre se tornar insensível, é sobre se tornar seletivamente sensível. Não é sobre não sentir nada, é sobre sentir profundamente o que importa e deixar passar o que é apenas ruído. Não é sobre se tornar uma pedra, é sobre se tornar uma montanha sólida, imponente e
e permanece firme enquanto as tempestades passam. A imperturbabilidade verdadeira é um dos poderes mais magnéticos que existem. Quando você desenvolve essa qualidade, as pessoas naturalmente te respeitam mais, te procuram para conselhos, confiam em seu julgamento, porque em um mundo de pessoas reativas, alguém que permanece centrado se torna automaticamente um líder. Agora, quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é especialmente para você que chegou até aqui em busca de força emocional real e presença magnética. Eu criei o Manual da Autotransformação, um guia que vai muito além de técnicas de autocontrole superficial. É um mapa detalhado para desenvolver soberania emocional verdadeira, combinando a sabedoria de Napoleon Hill com princípios modernos de psicologia e neurociência. Isso não é um livro sobre como suprimir emoções, é um guia para se tornar o tipo de pessoa que naturalmente irradia força, confiança e presença magnética. Se você está cansado de ser empurrado emocionalmente pela vida, se quer desenvolver aquela qualidade imperturbável que faz as pessoas te respeitarem antes mesmo de você falar, se busca a tranquilidade interior que vem de não depender dos humores alheios para se sentir bem, então este é seu momento. Clique no comentário fixado e acesse agora. Se este vídeo despertou algo em você, não é coincidência, é porque essas qualidades já existem dentro de você, esperando para serem desenvolvidas e expressas. Obrigado por ter a disciplina de buscar força real em vez de consolos temporários. Aqui, você não é só um espectador, você é alguém que escolheu a soberania emocional em vez da reatividade automática. Agora, se você ainda não curtiu este vídeo, tudo bem, vai continuar sendo empurrado emocionalmente pelos humores alheios e reclamando que as pessoas me afetam demais. Zero julgamentos. Ok, talvez só um pouquinho, mas se algo aqui ressoou com quem você quer se tornar, se você reconheceu a necessidade de desenvolver essa força interior, deixa um comentário, mesmo que seja só um "eu preciso disso" ou "cansei de reagir a tudo". Às vezes, é assim que pessoas em busca de soberania emocional se reconhecem. E se quiser continuar essa jornada de fortalecimento interior, se inscreve no canal. Aqui, a gente não te ensina a suprimir emoções. A gente te ajuda a se tornar o diretor delas. Não prometemos que você nunca mais será testado, mas garantimos que você aprenderá a passar nos testes. E lembre-se, a imperturbabilidade não é um destino, é uma prática diária. Cada vez que você escolhe responder em vez de reagir, cada vez que você mantém sua compostura quando outros perdem a deles, você está fortalecendo esse músculo emocional. Comece hoje. Comece agora. A próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se, você tem o poder de escolher sua resposta. E essa escolha pode mudar tudo.